felicidão foi chegando e se acostumou. E essa tal felicidade hei de encontrar, mesmo se eu tiver que escolher, se eu tiver que esperar. De uma coisa eu não desisto, sou fiel, não abro mão. De ter filhos, ter amigos, companheira e irmãs. Se essa vida é bonita, ela é feita pra sonhar. Mas aumenta o meu desejo de afinal te encontrar. Mas o que eu não me acostumo é com a solidão. Um pedaço do seu beijo ou o seu coração. Eu não vi no noite de vídeo me faz delirar. Mesmo se eu tiver que escolher, se eu tiver que esperar. Legal. Alô? Um abraço pro Boa noite. Bernardo. É um privilégio estar com vocês nessa noite. Aqui com vocês, Johnny Bittencourt, diretor do Apolo de Apoio Presencial. Agradecemos a presença dos alunos e convidados. Para os alunos receberem certificados de participação, basta fazer a inscrição no link. O link está na descrição, tá? Seguir o canal, curtir a palestra e fazer uma resenha de 20 linhas sobre o conteúdo da live. Beleza? E vai ser enviado no WhatsApp 27992393298. E o WhatsApp está na descrição também, beleza? Então, hoje teremos a honra de receber a Flávia Veiga, que é empresária apaixonada por estudar e compartilhar sobre a ciência da felicidade. Ela é embaixadora do movimento capitalista Consciente Espírito Santo. Então, ela compartilha o conhecimento em palestras nacionais e internacionais, como TEDx. E se falarmos o currículo todo, vamos ficar a noite inteira. Então, com vocês, Flávia Veiga. Prazer, uma honra estar aqui, batendo papo sobre esse assunto que eu sou completamente apaixonada.
Bora falar de felicidade. Com certeza, Flávia. Seja bem-vinda. É uma honra ter vocês aqui conosco. Flávia, como começou a ideia de compartilhar a felicidade? Minha história com a felicidade começou de uma forma surreal, vamos dizer. Eu, há 8 anos, empresária, bem-sucedida, tinha uma vida muito boa, muito confortável. Eu brinco que eu era aquele estereótipo que você olha o Instagram de uma pessoa e você afirma, essa mulher é feliz. Eu tinha tudo que a sociedade diz que uma pessoa feliz tem. Uma vida confortável financeiramente, um belo casamento, morava num lugar maravilhoso, viajava. Sabe aquela visão estereotipada de felicidade? Essa visão de felicidade de Instagram? Essa era eu. Só tinha um pequeno detalhe. Eu não era feliz. Eu tinha meus momentos de alegria, eu tinha meus momentos de euforia, eu ganhava um cliente, eu tinha uma conquista, eu achava que aquilo era felicidade. E logo depois esse vazio voltava. E eu, publicitária de formação, tinha muita vontade de transformar o mundo através da publicidade, só que eu não sabia que se eu quisesse transformar qualquer coisa fora de mim, essa transformação deveria começar primeiro dentro de mim. E aí, não fazemos as transformações que precisam ser feitas, o universo veio, me deu uma chacoalhada, no meu caso, uma chacoalhada literal. Eu moro num condomínio, num prédio, que há 8 anos, no dia 19 de julho de 2016, toda a área comum desse condomínio, durante a madrugada, desmoronou. Acordo 3 horas da manhã, escuto um estrondo, parecia que um avião tinha caído no meu prédio. Olho para baixo, toda a área de lazer do meu condomínio tinha sido destruída. Aquela sensação, primeira coisa que me veio à cabeça, meu prédio vai cair e eu vou morrer soterrada, junto com a minha família. Desço os 24 andares, pensando, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Vou morrer com 40 anos, infeliz. Saio dali, tenho o que os psicólogos chamam de uma sensação de quase morte, que me leva a um estresse pós-trauma e eu acabo entrando em depressão. Ao mesmo tempo que eu entro em depressão, é como se Deus tivesse me dado uma segunda chance de ter uma vida feliz. Mas eu não sabia ser feliz. O que eu fui fazer? Eu fui aprender. E nesse universo de aprendizado, eu descubro um mundo à parte. Eu descubro a ciência da felicidade, com base na psicologia positiva e na neurociência, e descubro que quanto mais eu estudava, mais eu percebia que eu nada sabia sobre felicidade. E mais eu tinha vontade de aprender. Então, esse foi o universo, como a felicidade começou e entrou na minha vida. Uau, Flávia! Muito interessante, hein? Agora, Flávia, fala, por favor, sobre a Be Happy. Nesse momento, começo a estudar, então vou contar a história toda. Começo a estudar. Nesse processo, eu desenvolvo uma metodologia para que eu pudesse sair da depressão. Essa metodologia, as pessoas começaram a me pedir para compartilhar sobre isso, sobre esse assunto, sobre esses estudos. Eu, na ocasião, como sócia da agência, eu dava muita palestra de publicidade. E foi até engraçado, porque eu comecei a dar palestra de felicidade porque o meu professor de yoga, meu mestre de yoga, chega para mim num dia e fala assim, Flávia, eu queria, 6 meses, 1 ano depois que eu já estava estudando sobre felicidade, ele chega para mim e fala assim, Flávia, eu queria que você desse uma palestra de felicidade aqui no nosso espaço de yoga. Aí eu falei, Flávio, eu acho que você se enganou, eu não falo sobre felicidade, eu falo sobre publicidade. É parecido, mas é diferente. Ele falou, não, eu não me enganei não, eu sei que você fala de publicidade, mas agora você vai começar a falar sobre felicidade. E aí, a partir daquele momento, é que eu decido, faço a minha primeira palestra de felicidade, a partir daquele momento que eu decido a começar a compartilhar esse conhecimento. E nesse processo de compartilhar esse conhecimento, eu participo de um processo numa organização, e lá nasce um embrião do que hoje é o Be Happier. A Be Happier é uma startup, é uma plataforma de felicidade corporativa, que ajuda a levar melhores resultados para as organizações
através da criação de uma cultura de felicidade e bem-estar. Então, a gente ajuda a prevenir o adoecimento mental e emocional, reduzir o estresse e a ansiedade e aumentar os indicadores de felicidade e bem-estar. Então, o que a gente faz? A gente desenvolve o que a gente chama de happiness skills, que são habilidades de felicidade. Então, a felicidade, na realidade, ela é uma ferramenta para adquirir melhores resultados, porque pessoas mais felizes são seres humanos no seu melhor potencial. Para quê? Para tudo. Para estudar, para trabalhar, para se relacionar, em termos de saúde. Então, eu entrego, através dessa cultura da felicidade, um ser humano mais completo, mais saudável, mais produtivo, mais engajado, mais feliz. Que fantástico, Flávia! Poxa, adorei. Inclusive, hoje temos a disciplina sobre felicidade, né? Faz parte da graduação. Mas é muito interessante mesmo. Aqui, Flávia, e como podemos identificar a felicidade em nossas vidas? Essa é uma pergunta super importante. Primeiro, desmistificando, para começar. Então, vamos entender o que não é felicidade. A gente tem uma visão hoje, quando a gente olha as redes sociais, hashtag felicidade. Se você fizer uma pesquisa, hashtag felicidade, você vai ver que felicidade está muito associada a momentos de muita euforia, como se eu tivesse que estar alegre, sorrindo o tempo inteiro. Isso não necessariamente é felicidade. Felicidade não é estar alegre, sorridente o tempo todo. Não é estar eufórico o tempo inteiro. Por quê? Porque existe uma grande diferença entre felicidade e alegria. Alegria é uma emoção passageira. Ninguém é alegre o tempo inteiro. Assim como ninguém é triste o tempo inteiro, que é o contrário de alegria. Se a pessoa está triste o tempo inteiro, essa pessoa adoeceu. Alegria é uma emoção passageira. Ao longo do meu dia, eu posso ter diferentes emoções. Eu posso ter, no mesmo dia, um momento de alegria, um momento de raiva, um momento de medo, um momento de tristeza. Por quê? A emoção, ela requer um estímulo externo e eu não controlo sentir a emoção. Eu controlo o que eu faço com aquela emoção. Então, um grande desconhecimento e que, para falar a verdade, prejudica bastante a nossa felicidade, é achar que eu preciso estar alegre o tempo inteiro e que isso é o sinônimo. Não é. Felicidade é um estado de contentamento com a vida, mesmo que essa vida seja imperfeita. É um estado de superação, de vencer a si mesmo, de vencer os desafios, de encontrar sentido, propósito, significado na sua vida, no seu trabalho, na sua rotina, na sua existência. E isso não necessariamente é um estado de conforto, não necessariamente isso é um estado de prazer. Para falar a verdade, esse processo de crescimento, de evolução, de você se tornar sua melhor versão, de encontrar sentido, propósito, de se desafiar, na realidade é bastante desconfortável. Então, não confundir felicidade também como algo mágico que cai do céu, como se felicidade fosse sorte, como se felicidade fosse reservada aos muito afortunados, as pessoas que já estão com a vida ganha, as pessoas que são, inclusive, muito ricas financeiramente. Não necessariamente uma pessoa que é muito rica, essa pessoa vai ser muito feliz. Por quê? Porque felicidade não é um estado de ter, felicidade é um estado de ser. É algo que não depende das circunstâncias externas, depende da minha visão e da minha interpretação interna aos acontecimentos. Porque se eu deposito minha felicidade nas situações, se eu deposito minha felicidade nas pessoas, se eu deposito minha felicidade no que eu tenho, eu me torno escrava disso tudo. E felicidade é liberdade. Liberdade de ser quem você é. Liberdade de você decidir o que você faz com as suas emoções e com os acontecimentos, de não permitir que as circunstâncias e os acontecimentos te definam. E você sim escolhe o que você faz a partir dali. Então, felicidade, pessoas felizes não são pessoas que têm uma vida maravilhosa. São pessoas que fazem algo de maravilhoso com a vida que elas têm. Flávia, que aula bacana. Flávia, você acha que tem como construir ou alcançar a felicidade? Sim, sem dúvida. Eu, particularmente, eu gosto da expressão construir. Eu gosto da expressão cultivar. Eu, particularmente, não gosto muito da expressão encontrar, porque remete a algo fora, remete a algo que um dia eu vou chegar. E a felicidade, ela não é uma meta a ser alcançada. Eu sei que isso é contraintuitivo.
As pessoas falam assim, como assim, Flávia, eu não devo perseguir a felicidade? Não, você não deve perseguir a felicidade. Você deve cultivar a felicidade, você deve construir a felicidade. Porque quando eu digo que eu vou encontrar, isso significa que ela está lá longe, distante, e que ela vai estar lá prontinha, me esperando para ser encontrada. E não é assim que funciona. Ela é construída internamente dentro de mim. Então, sim, é possível. Diversos pesquisadores, cientistas, neurocientistas, inclusive um deles, que é um dos que eu estudo, que é o Richard Davidson, ele concluiu a partir dos estudos dele que felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida, desenvolvida. Igual os alunos aprendem português, física, matemática, tocar um instrumento, aprendem uma série de disciplinas. É possível aprender a ser mais feliz. Por quê? Porque pessoas mais felizes, elas têm atitudes, hábitos intencionais, que a ciência já descobriu, que produzem uma maior sensação de felicidade, produzem mais resiliência, mais regulação emocional, mais capacidade de lidar com os desafios. Elas têm uma perspectiva, um olhar sobre a vida que difere das demais. Então, nesse sentido, sim, felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida. Que bacana, Flávia. Tudo, assim, muito prático, né? A vantagem desse universo, porque ele não é metafísico, ele não é distante, ele é prático. A ciência da felicidade, ela traz uma perspectiva prática do processo. Porque senão fica muito abstrato. E é exatamente essa perspectiva mais prática, por exemplo, que a gente traz para o universo corporativo. Não dá para ser abstrato no universo corporativo, senão fica muito distante da realidade do dia a dia das pessoas. Flávia, você acha que a maturidade facilita chegar à felicidade? Ah, com certeza. Com certeza, porque no primeiro momento, principalmente quando nós somos mais novos, idealistas, a gente tem uma visão de mundo muito mágica, muito... O mundo está aqui para me servir. O mundo... tudo que eu quero controlar, eu quero fazer do meu jeito. E a realidade não é bem assim. E o grande desafio, mas ao mesmo tempo é a grande beleza, é encontrar, construir a felicidade, é encontrar esse sentido através dos seus desafios. E isso é algo que a maturidade traz. E às vezes numa visão imediatista, porque não existe imediatismo no universo da ciência da felicidade, não é possível, numa semana, a partir de uma semana agora, vou mudar totalmente a minha perspectiva e vou me tornar feliz. É um processo, é uma construção, é uma mudança de perspectiva, é uma mudança de narrativa. E se eu for olhar, por exemplo, na perspectiva da neurociência, como que a gente trabalha a felicidade? A gente trabalha felicidade como um estado cerebral. O nosso cérebro, ele tem uma predisposição genética para infelicidade. Nós não fomos programados para felicidade biologicamente, fomos programados para sobreviver e perpetuar a espécie. Por quê? Porque lá atrás, lá no tempo das cavernas, eu precisava estar extremamente atenta a absolutamente todas as ameaças do ambiente. Então, você imagina a cena, eu saio para caçar. Saio para caçar e preciso observar rapidamente se, por exemplo, tem um tigre, aí eu vejo aquele tigre, aí eu entro no meu mecanismo de luta e fuga e fujo daquele tigre para que eu possa sobreviver. Passados milhares de anos, nosso cérebro primitivo não evoluiu nesse quesito. A gente continua buscando os tigres. Isso significa que o nosso cérebro, tem um neurocientista que eu gosto, que é o Rick Hanson, ele diz que o nosso cérebro é como se fosse velcro para o que é ruim e teflon para o que é bom. Temos a alta capacidade de perceber no ambiente as situações, as ameaças, e nós armazenamos, inclusive, essas situações, essas ameaças, e nós não percebemos, e nós não armazenamos as coisas que são positivas. E aí vem uma das grandes descobertas da ciência, da neurociência, que foi a descoberta da neuroplasticidade, que virou um tema da moda, neuroplasticidade, que foi descobrir que o nosso cérebro é um órgão que aprende, se modifica a partir de algumas atividades intencionais. E por que felicidade não é fórmula mágica?
Porque o cérebro tem uma predisposição genética para a infelicidade, mas quando eu desenvolvo algumas atividades, eu tenho algumas intervenções, eu consigo moldar esse cérebro, eu consigo construir novas estruturas neurais, novas sinapses, novas conexões, para que um cérebro que é naturalmente pessimista se torne um cérebro mais otimista. Então, é realmente um processo. Então, ter essa paciência, essa maturidade, essa visão de construção de médio e longo prazo é fundamental nesse processo. Bacana, Flávia. Aqui, Flávia, você acha que tem alguma relação entre a felicidade e o amor próprio? Total. Sem dúvida. É um dos princípios, porque, primeiro, ninguém dá o que não tem, para começar. E relacionamentos é um fator decisivo na nossa percepção de felicidade. Relacionamento com você próprio e relacionamento com o mundo externo, com as outras pessoas. Se você não se ama, você não se cuida, você não se prioriza. E se não tem amor próprio, não existe espaço, não existe solo fértil para a felicidade. E aí, nessa perspectiva, desenvolver esse autocuidado, porque a felicidade, o processo de felicidade é todo um processo de autocuidado. É todo um processo de autorreflexão, de autoconhecimento. Então, se colocar em primeiro lugar é fundamental para que essa felicidade possa florescer. Ei, Flávia, você acha que tem como treinar a mente para nos sentirmos felizes? Sim, com certeza. Igual eu treino, vou para academia, igual eu treino tocar um instrumento, igual eu treino uma língua, eu preciso treinar para ser feliz. E eu preciso praticar muito. Por quê? Porque como nós temos essa predisposição genética para a infelicidade, eu estou vencendo, eu preciso vencer algo que não é natural em nós, seres humanos. E isso foi muito importante, essa predisposição à ameaça, ao que é negativo, essa insatisfação constante foi fundamental, foi o que nos trouxe até aqui. Foi o que nos fez evoluir e crescer como humanidade. Mas isso não contribui para a felicidade. Só que a partir do momento que eu tenho essa perspectiva, eu passo a enxergar o mundo sob outras lentes. Eu entendo que quem está no comando da minha felicidade sou eu. E aí, nesse sentido, primeiro, eu preciso escolher, porque existe um caminho. E o caminho é, primeiro processo, primeiro, é uma atitude de escolha, uma decisão. E essa decisão, ela é diária, porque todos os dias a vida vai nos desafiar. Todos os dias você vai encontrar motivos para ser infeliz. E seu cérebro vai fazendo isso, porque o cérebro foi programado para resolver problemas. Você já teve aquela sensação, olha só, você já teve aquela sensação quando a vida está absolutamente confortável, perfeita, tudo está dando certo. Aí vem seu cérebro e fala assim para você, isso está bom demais para ser verdade. Alguma coisa ruim vai acontecer. Se prepara. Ou você está com tudo perfeito, você fica encontrando problema. Parece que o seu cérebro cria problema. Por quê? Porque ele precisa estar o tempo inteiro sendo útil, ele precisa estar o tempo inteiro resolvendo alguma coisa. Só que isso não contribui para a nossa felicidade. Só que se você tem essa consciência, quando você começa nesse processo, você, Então, primeiro, escolher. Segundo, você tem que estar num processo constante. É o orar e vigiar de consciência. Você tem que estar muito presente para perceber isso. Porque se você entra no piloto automático, você não percebe essas nuances. Você não percebe que é o seu cérebro que está te pregando uma peça. Primeiro, porque aí você começa a entender que você não é seus pensamentos. Você tem pensamentos. Você não é suas emoções. Você tem emoções. E aí você começa a entender que você está no comando do seu cérebro e no comando da sua história, da sua trajetória. E aí você se torna senhor, senhora do seu destino, inclusive da sua felicidade. Por quê? Você mudando a sua mente, você muda o seu mundo.
Você, no comando da sua mente, você entra no comando da sua existência. Porque só existe um inimigo. Só um. Você mesmo. A única pessoa que pode te atingir, que pode te prejudicar. Você é responsável por todos os seus fracassos. Você é o responsável por todos os seus sucessos. Então, ter essa capacidade cerebral, essa capacidade de moldar, e aí como é que funciona? Imagina que o cérebro é o hardware. A mente, vamos chamar de pensamentos de consciência, é o software. E aí a neurociência descobre que o que você pensa, a mente, molda o cérebro. Então, muita atenção ao que você pensa. Muita atenção ao que você diz. Porque o seu cérebro acredita. Nós temos um sistema que se chama viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? O meu cérebro, a partir do momento do que eu creio, e aí tem uma frase clássica, quer você pense que pode, quer você pense que não pode, em ambos os casos você está certo. Por quê? O seu cérebro, no viés da confirmação, ele trata logo de entregar, de justificar a sua crença. Então, muita atenção, por quê? Absolutamente tudo começa com o seu pensamento. O seu pensamento gera uma fala ou uma emoção. Essa emoção gera uma atitude. Essa atitude repetida forma seus hábitos. Seus hábitos formam seu destino. Então, o seu destino, quem você é hoje ou quem você virá a ser, começou com o pensamento. Então, observa o pensamento e entre você no comando dele. Flávia, você tem a visão correta. É muito aprendizado hoje, hein? Flávia, o sofrimento e a dor pode ser um caminho para a conquista da felicidade? Pode. Vamos lá, eu vou diferenciar duas coisas, a dor e do sofrimento. A dor, eu sei que parece frase de traseira de caminhão, de autoajuda, mas a dor, ela não é opcional. Ela existe. Mas o sofrimento é opcional. Ou seja, não tem como não sentir. Se eu vivo uma situação trágica, um grande desafio, um problema, eu vou sentir dor. Faz parte da existência humana. Fugir da dor é fugir de si mesmo. É impossível. Até porque o que você foge, o que você não encara, você não transforma. Então, a primeira perspectiva é reconhecer e aceitar. E a gente usa um termo que é aceitação radical, aceitação da dor. A segunda etapa é, você pode decidir o que você faz com a dor. Você pode entrar no estado de sofrimento, que é a perpetuação da dor. É não sair da dor. É não permitir, não ter um olhar de analisar o porquê essa dor está existindo e o que você vai fazer com ela. Essa é a grande questão. Infelizmente, nós não controlamos a dor, a perda, a maldade, a violência. Mas nós podemos controlar como nós reagimos a tudo isso. E é nesse controle que está o nosso poder. O poder de não permitir ser o que nos aconteceu, mas de nos tornarmos quem a gente decide tornar a partir do acontecimento. E isso é maturidade, isso requer muita maturidade, muita reflexão e muita aceitação. E não é o que acontece hoje. Hoje, a gente vive um momento em uma sociedade que no primeiro sinal de dor, eu fujo da dor. Eu quero anestesiar a dor. E anestesiar, fugir da dor, não resolve a dor. Então, encarar a dor de frente e decidir o que eu faço com ela agora é um dos grandes caminhos. Eu percebo que pessoas realmente felizes foram pessoas que superaram muitos desafios. Não foram pessoas que tiveram vidas fáceis, lineares e... Não. Porque quando você constrói sua felicidade a partir disso, e isso, por favor, não é romantizar a dor.
Não é falar, olha, que coisa linda, vamos romantizar a dor, que existe também uma outra tendência, não é isso. Mas significa aceitar. Significa não fugir. Significa construir tem um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de antifragilidade. Porque, diferente da resiliência, a resiliência é quando algo sofre um impacto e volta ao seu estado, rapidamente ao seu estado original. A antifragilidade é algo que sofre um impacto e volta melhor. E se torna mais forte a partir do impacto. E foi feita uma pesquisa que mostrou que as 100 pessoas que transformaram o mundo, foram pessoas muito importantes, todas tiveram histórias de vida extremamente desafiadoras. Então, nesse sentido, não é fugir dos desafios, não pelo contrário, é encarar os desafios como oportunidade de crescer, evoluir, de ser feliz. Porque a honra, a grandeza, a dignidade de olhar para trás e falar assim, eu venci, eu superei. É vencer a si mesmo, é superar a si mesmo, não o outro, a si mesmo, que é o mais alto grau de superação. Ei, Flávia, mas é isso mesmo, hein? Pensando sobre isso, inclusive eu estava lendo esses dias sobre o Dr. Martin Luther King. Então, assim, a história dele, né? Quando ele decidiu lutar pelos direitos, não só dos negros, mas das mulheres, né, dos trabalhadores, foi justamente o que você falou, né? Ele passou por várias situações e o que fez ele decidir mesmo lutar por essas pessoas, né? E é isso mesmo. Aqui, Flávia, o que acontece com o corpo e com a mente quando sentimos a felicidade? Nossa, que pergunta boa. Felicidade é um estado cerebral. Quando eu tenho uma descarga, quando eu tenho essa sensação de felicidade, na realidade eu tive uma descarga de neurotransmissores, que são os 4 neurotransmissores da felicidade. A gente pode ter essa descarga em diferentes momentos, pode ter 1, 2 ou todos ao mesmo tempo. Eu tenho uma descarga de serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina. Isso é o que traz a sensação de felicidade e de bem-estar. E existem mecanismos que liberam essa endorfina, essa serotonina, essa dopamina, essa ocitocina. Então, vou te dar alguns exemplos. Quando eu faço atividade física. Quando eu faço atividade física, eu tenho essa sensação de felicidade e bem-estar. E aí vem uma mágica do processo da felicidade e do bem-estar. Eu não preciso esperar que algo me aconteça para eu me sentir feliz. Eu posso, a partir do meu conhecimento, da minha intenção, das minhas escolhas, criar mecanismos para elevar as minhas emoções positivas e, a partir daí, me sentir mais feliz. E aí tem um ponto importante nesse processo, que a gente precisa inverter a equação, porque nós temos uma ideia de que felicidade ela é consequência de algo, felicidade é causa. Eu fico esperando, por exemplo, ser bem-sucedido profissionalmente para depois ser feliz. Eu fico esperando ter bons relacionamentos para depois ser feliz. Eu fico esperando ser saudável para depois ser feliz. E a felicidade, ela antecede isso tudo. Primeiro eu sou feliz, e aí eu tenho mais chances de obter sucesso profissional. Primeiro eu sou feliz, e eu tenho mais chances de ter melhores casamentos, mais amigos, menos divórcio. Primeiro eu sou feliz, e depois eu tenho mais chances de ser mais saudável, inclusive fisicamente. Então, nesse sentido, a felicidade, pensa a felicidade como se fosse como se fosse um superpoder, como se fosse o nosso estado ideal de funcionamento, onde o nosso cérebro trabalha na sua melhor performance, onde o nosso corpo trabalha na melhor performance, onde os hormônios estão em equilíbrio. Então, é o estado, por exemplo, a gente está falando de uma instituição de ensino, é o estado ideal para, por exemplo, minha capacidade, para intensificar minha capacidade cognitiva, intelectual, de memória e de aprendizado, de atenção. É o meu estado de felicidade. Então, a felicidade, inclusive, ela melhora a nossa capacidade de aprendizado. Imagina se todos os alunos soubessem disso. Ou seja, cuidar da felicidade significa inclusive o melhor desempenho escolar. Flávia, com certeza vamos sair daqui outras pessoas hoje, hein?
Flávia, você acha que o consumismo, ele pode interferir na felicidade? Sem dúvida. A grande questão, existe uma grande confusão sobre felicidade, e nós achamos que felicidade é um estado de ter e não um estado de ser. Nós achamos que quanto mais coisas, quanto mais fora, quanto mais estímulos, quanto mais prazer, mais felicidade eu terei. Só que, qual é o problema disso? Nada de errado em comprar, consumir, ter coisas boas, eu amo ter coisas boas. O problema é achar que isso é felicidade. Por quê? Qual é a dificuldade? Nós, seres humanos, somos insaciáveis. Quanto mais nós temos, mais nós queremos. Isso acontece porque nós nascemos com um sisteminha que se chama adaptação hedônica. Nós nos acostumamos ao que nós temos. E essa busca incessante de prazer, e o consumo é um desses pilares, me torna viciada. Quanto mais eu consumo, mais eu quero consumir, porque é delicioso consumir. A descarga que eu tenho de neurotransmissores é maravilhosa. Só que a felicidade, ela vai muito além disso. Por quê? Porque é um saco sem fundo. Eu nunca estarei satisfeita. E quem não está satisfeito com o que tem, dificilmente se contentará com o que virá a ter. Então, nesse sentido, não é deixar de consumir, mas é consumir com consciência. É não deixar, por exemplo, que o consumo me consuma. É não permitir que tome conta de mim, que eu tome atitudes que eu vou me arrepender depois, lá na frente. Com certeza, Flávia. Flávia, você acha que nas diferentes culturas o conceito de felicidade é diferente? Olha, excelente pergunta. Existe uma diferença, sim, mas existe ao mesmo tempo, porque principalmente você tem uma diferença numa visão filosófica, numa visão espiritual. Mas se você pegar, estou pensando aqui nas culturas, estou pensando nas visões religiosas, espirituais, científicas, no final do dia, apesar de pequenas diferenças, no final do dia, o processo é o mesmo. No final do dia, a felicidade, ela passa muito mais por algo interno do que externo. Ela passa muito mais por uma construção do que por uma esperar que algo mágico me aconteça. Mas existem algumas diferenças culturais, existem algumas diferenças, por exemplo, na filosofia, algumas linhas filosóficas têm visões diferentes da felicidade, e aí a ciência veio para comprovar como que a felicidade atua no nosso organismo e no nosso cérebro. Nesse sentido, eu particularmente, eu gosto muito de uma visão filosófica, que é a visão do estoicismo, que é aquela visão em que eu não posso terceirizar, eu não posso colocar a minha felicidade em nada que eu não controle. E como nós controlamos pouquíssimas coisas, a não ser nós mesmos, a nossa reação, o nosso empenho, a nossa felicidade só pode depender de nós mesmos. É claro que não significa, por exemplo, a qualidade das relações é um fator muito importante e o fator número 1, inclusive, da felicidade. Só que ter relações de qualidade não significa depender do outro, não significa terceirizar para o outro, não significa criar expectativas irreais de que o outro tem o poder e a responsabilidade sobre a minha felicidade. Então, quando eu entendo isso, que eu tenho uma interdependência com todos os seres, que eu preciso das pessoas, que as pessoas têm um papel importante na minha vida, mas que eu não sou escrava dessas pessoas. Dessa forma, eu tenho uma perspectiva mais consistente da felicidade. Mas sim, te respondendo, existem diferenças culturais e religiosas e filosóficas. Flávia, fantástico. Nossa, adorei. Os alunos também, todos comentando aqui. Inclusive, eu vou pedir aos alunos e convidados para deixar a pergunta que vocês querem fazer aqui
para a Flávia, tá bom? E Flávia, eu te peço, por favor, para deixar uma mensagem para os nossos alunos e convidados. Acho que o aprendizado que eu tive foi quando eu estive numa situação de muita dor, e essa dor me levou a entender, a acreditar que, infelizmente, nós não controlamos a dor, a perda, a maldade. Nós não controlamos as circunstâncias, mas nós controlamos a forma como reagimos a tudo isso. E é nesse controle que está o nosso poder. Poder de escolher o que fazer com os acontecimentos e criar, talvez, sentido, propósito, que foi exatamente o que eu fiz, que foi a partir de uma dor que eu ressignifiquei e decidi colocar a felicidade como missão de vida, numa perspectiva de buscar, de usar a minha dor para ajudar a minimizar a dor de outras pessoas. E nessa perspectiva, reconstruir a sua história, reconstruir essa narrativa, essa é a nossa grande, vamos dizer, essa é a grande perspectiva, essa é a grande forma, o melhor caminho, a melhor receita para a felicidade verdadeira. Flávia, agradeço demais, hein? Agora vamos partir aqui para os comentários dos alunos, né? Então vamos lá, então. Para saber. Aqui, ó, agradeço a Rosângela, que ela falou que está muito feliz, né, em estar assistindo essa live nossa, né? Então, obrigado aí, Rosângela. Um abração. O Wanderson também aqui comentando, né, que a felicidade é uma conquista diária. Isso aí, Wanderson. Isso aí. Ó, estão aprendendo, hein? Tá vendo, Flávia? De ver. Já estamos mudando. Isso aí. Né, aqui, engraçado aqui, a Erenilce falou o seguinte, ó. Quando tá bom demais, ela desconfia, hein? É verdade. O Frank aqui tá parabenizando você pelo tema, tá? Obrigada. E também o Frank fez um comentário aqui também, né? Que a felicidade pode ser vista como uma meta individual ou podemos pensar na felicidade em conjunto. Felicidade em família? Pode. Só que vamos lá. Primeiro, ela é uma construção individual. Primeiro, eu construo a minha felicidade para que eu possa contribuir com a felicidade de quem está ao meu redor. E a verdadeira felicidade é a felicidade compartilhada. Mas primeiro, porque, como eu falei, ninguém dá o que não tem. Então, se eu quero, por exemplo, uma família feliz, eu preciso construir minha felicidade. Eu posso construir em conjunto, mas eu não posso só me preocupar com a felicidade do outro e ignorar a minha felicidade. Então, podemos construir juntos. Isso aí, Flávia, com certeza. Inclusive, se vocês observarem, essa música, né, que passamos aqui logo no início da live, do Tim Maia, né? Grande Tim Maia. Ele falava sobre isso também, né? Assim, ele falava sobre a família dos pais dele, né? O que o pai dele construiu, né? Se ele ia construir aquilo também, né? Então, assim, a música é muito interessante, né? E fala um pouquinho sobre isso que nós falamos aqui agora, né? Com certeza. A Fabrícia comenta aqui também que para ser feliz, primeiro temos que estar bem conosco, né? Isso aí, Fabrícia. Olha, esses alunos estão muito aplicados, João, estou gostando de ver. Todo mundo vai passar com nota 10. Pode dar nota 10 para a galera toda. Poxa, que legal, Flávia. Mas com certeza, né? Então, sim, é um tema muito interessante, né? Porque a felicidade faz toda a diferença nas nossas vidas, né? E todos buscam isso, né? E o problema é chegar até ela, né? Com o que você falou conosco hoje,
facilita muito, né? A gente entender melhor, ver qual é o caminho para chegar até essa felicidade. Então a gente tem que refletir muito, né? Para conseguir construir essa felicidade, não é isso, Flávia? É isso aí. E entender que a felicidade, imagina como se eu fosse um jardineiro. O que a gente está fazendo aqui hoje, Johnny, a gente está plantando uma sementinha. Cabe a cada um, todos os dias, regar essa plantinha, colocar essa plantinha num solo fértil, cuidar dessa plantinha todos os dias, o resto da vida, para que ela possa florescer. Porque a felicidade, como eu te falei, ela não é o topo da montanha, um lugar onde um dia eu chego. Ela é exatamente todos os dias regar essa plantinha, ela é um processo de uma vida. É um esforço consciente, uma escolha diária. Então, isso que é a beleza da felicidade. E isso nos torna, inclusive, humildes perante o universo, perante Deus, perante a existência. Porque não existe uma fórmula pronta, não existe algo extraordinário que aconteça. Existe uma construção interna diária. Isso aí, Flávia. Inclusive, assim, porque às vezes, né, a pessoa tem a visão de que a pessoa está muito feliz, né, pelo que ela passa, pelo que ela vive, né, e às vezes não é bem assim, né. Por exemplo, eu estava escutando o arqueólogo, né, o doutor Rodrigo Silva, e ele estava comentando o seguinte, né, ele fala muito, né, sobre fé cristã, sobre teologia, né, e ele falou que em um momento da vida dele, ele passou por uma depressão e ele foi para se matar. E uma pessoa, né, chegou até ele, né, e que, com palavras, né, fez ele mudar aquilo que ele ia fazer. E hoje ele conta, né, essa depressão que ele passou. Então, assim, ele fala sobre o tema, mas viveu aquele tema também. Então, assim, e para todo mundo que via ele, né, pensava que ele era a pessoa mais feliz do mundo, né? Porque por tudo que ele passava e tudo que ele vivia, né? Uma pessoa, né, bem famosa no nosso meio aí, né, a nível nacional. Que interessante isso. Isso é tão comum, a gente olha as pessoas, a gente acha que aquela pessoa que está sorrindo o tempo inteiro, ela é uma pessoa feliz, às vezes ela está, na realidade, escondendo um desespero interno dentro. E essa visão, que é uma perspectiva que a gente não falou ainda, existe uma visão espiritual, que não é uma visão religiosa, mas que existe na minha perspectiva, existe um poder, um Deus, um algo acima de nós, que nos guia, que nos protege, que nos ajuda a trazer sentido e que nos ajuda a fortalecer, inclusive dentro da própria ciência da felicidade. A espiritualidade é tido como uma das ferramentas, como um dos caminhos, como uma das construções necessárias para criar sentido e significado de vida. Então, quando eu entendo que tem algo além de mim, quando eu vivo, por exemplo, num propósito superior, quando eu crio, encontro sentido nesse amplo universo, isso também fortalece a minha perspectiva de felicidade. Então, essa fé, ela também é um fator importante nesse processo. Mas não é terceirizar. E eu digo que as pessoas confundem fé com terceirizar, pensamento positivo com pensamento mágico. É você ter uma fé em algo superior, mas você cuidar de si e fazer o seu melhor. E aí você entrega os resultados para esse, vamos dizer, para essa fé superior. Mas você tem que fazer a sua parte. Obrigado, Flávia. Aqui é a Karen. Está falando o seguinte: ter um sono regulado diminui o estresse e a ansiedade, ajudando a pessoa a ser mais feliz? Com certeza. Hoje eu estava, antes da gente começar a live, eu estava exatamente na mentoria que eu tenho um grupo, e o tema de hoje foi saúde. E nós falamos sobre sono, a tríade, sono, alimentação e movimento, atividade física. O sono é fundamental. Você tem uma ideia, cada um tem seu ritmo, mas se eu durmo 2 horas a menos de sono do que normalmente eu durmo, por exemplo, eu tenho uma descarga de 30% a mais de cortisol, que é o hormônio do estresse, que traz uma série de prejuízos. Então, muitas vezes nós estamos cansados
E um corpo cansado, ele é mais exposto à exaustão emocional. É como se, ao dormir, ao descansar, e não é só dormir, o descansar, fazer pausas ao longo do dia, e aí, muito importante, fazer pausa, não é ficar no WhatsApp e no Instagram. Pelo contrário, é desconectar, porque o que está acontecendo com o nosso cérebro? Nós não estamos desconectando. E esse não desconectar criou uma aceleração tão maluca que a gente não desliga mais. E isso está bugando nosso cérebro. E isso não contribui com a nossa felicidade. Então, é descansar de verdade. Então, o sono, ele é muito reparador, ele é muito importante. Por exemplo, você dorme mal, no outro dia a chance de você estar irritado é muito maior. E às vezes você acha que você está triste. Às vezes você acha que você está deprimido. Não, você está dormindo mal. Então, essa visão também da saúde física, ela é fundamental nesse processo, como diagnóstico, inclusive. Sim, Flávia. Realmente aí. Aqui, agora a Sandra. A Sandra pergunta: corre o risco de a pessoa nunca ficar satisfeita nessa busca pela felicidade? Corre, com certeza. É o que a gente mais vê na realidade. Por quê? Porque depende do que ela entende por felicidade. Se ela acha que felicidade é se fazer tudo o que quer, ela vai estar sempre infeliz. Se ela acha que felicidade é que as pessoas sejam do jeito que ela planejou ou do jeito que ela gostaria que as pessoas fossem, ela vai estar sempre infeliz. Então, depende da perspectiva do que ela entende por felicidade. Se é comprar tudo o que se quer, se é viajar para todos os lugares, se é ter uma vida perfeita, onde não existe desafio, a perspectiva que ela tem da felicidade ajuda a determinar se ela será feliz ou não. Então, entender o que realmente é felicidade ajuda a esclarecer e ter mais, vamos dizer, uma perspectiva mais realista sobre a felicidade. E não fantasiosa, infantil e hollywoodiana, de Instagram. Isso, Flávia. Temos mais perguntas aqui. Ó, esse aqui é um comentário aqui bem positivo para nós. A Eri fala o seguinte aqui: achei muito interessante e me tocou profundamente. Me ajudou a ter uma visão melhor do que é a felicidade. Ai, que bom! Aqui, vou até, inclusive, não sei se vocês já sabem, mas já vou divulgar aqui para vocês o meu Instagram, Flá da Veiga. Já vou divulgar também o Instagram da minha startup BeHappier, BeHappier.pp. Se vocês gostaram, me marca lá, posta lá, faz um comentário, vamos interagir, que eu amo interagir, adoro comentar. Eu estou sempre postando, inclusive postei algo hoje bem bacana sobre reclamar, o quanto que reclamar destrói o nosso cérebro. E aí coloco, sempre lanço uns desafios, a gente ficar aí 24 horas sem reclamar, enfim. Depois vocês comentam lá, me marcam lá que eu vou ficar super feliz, vocês vão contribuir com a minha felicidade também. Aqui, olha, gente, eu peço aos alunos e convidados, vamos aí curtir, né, seguir aí a Flávia Veiga, tá? E isso é importante também para incentivarmos também, né? A Tatiana também faz um comentário aqui, que precisamos parar de depositar a felicidade no outro, ou coisas materiais, alvos, etc. A felicidade depende de decidirmos ser felizes, independentemente de qualquer coisa, né? Não podemos depender do externo para ser feliz. Nossa, arrasou. Arrasou. Ó, gente, eu estou impressionada, tá todo mundo assim, nota 10. Parabéns, gente. Estou gostando de ver. Então, todo mundo multiplicar. Porque uma coisa que é importante nesse processo nós precisamos construir uma nova cultura de felicidade. Precisamos de pessoas. Eu sozinha, eu sou uma pontinha nesse processo. E aí, a cada pessoa que a gente toca, cada pessoa que a gente comunica, essa pessoa se torna, e é meu chamado para vocês, que vocês se tornem elementos de soma, não de subtração, que vocês se tornem luz nesse processo. Luz na vida das outras pessoas que estão ao seu redor.
no mundo de tanta escuridão, no mundo de tanto desamor, que a gente possa ser esse elemento. Então, o que vocês ouviram aqui hoje, se fez algum sentido para vocês, espalhem, divulguem, sejam esse agente, porque a felicidade ela é contagiosa. Você feliz, você contagia até 3 níveis acima de você. Então, seja esse agente. Ótimo, Flávia. Olha, só temos mais 5 minutos, estamos finalizando. Eu agradeço a participação dos alunos, tá? Lembrando que no dia 17, próximo, teremos uma palestra aqui com o doutor Rafael Balbi. Essa palestra nós vamos falar sobre como identificar os transtornos, tá, psicológicos. Então é muito importante aí, um tema legal. E já convido os alunos aí e os nossos convidados de hoje para participarem, tá bom? Vai ser divulgado aí nas nossas redes sociais, tá? Só para finalizar aqui, o Selmo, ele fala, o que fazer para ter a felicidade como estilo de vida? Escolher. Primeiro, escolher, decidir. A partir do momento que você escolhe quem você, inclusive, quer ser, porque você pode escolher, eu quero ser uma pessoa feliz. E a partir daí você vai provar a si mesmo com pequenas atitudes. Você escolhe o tipo de gente que você quer ser e você vai criar atitudes e hábitos de gente feliz. Então, todas as vezes que você for tomar uma decisão, você vai parar e refletir. Uma pessoa feliz faria isso? Uma pessoa feliz ficaria reclamando? Uma pessoa feliz enche o saco? Uma pessoa feliz faz fofoca? Uma pessoa feliz prejudica o outro? E aí você começa a tomar atitudes, decisões, você começa a ter um estilo de vida de pessoas mais felizes. A partir daí, você se torna uma delas. Isso aí, Flávia, que ótimo, hein? Vou fazer só alguns comentários aqui, não vai dar para a gente continuar aqui, porque o tempo já venceu, mas aqui a Karen, né, comenta aqui que hoje, fazendo pedagogia, me sinto mais feliz pelo fato de poder ensinar uma vida a ser alguém bom, né? Gratidão aqui, hashtag dela, né? A Maria Souza, né, tá comentando que ela está desenvolvendo um projeto Emoções com os alunos, né, de educação infantil. Parabéns, hein? É meu sonho, assim, fazer um projeto para criança, porque se você ensina essas habilidades logo cedo, você imagina que mundo maravilhoso que a gente vai ter. Por exemplo, na Austrália, inclusive, o sistema educacional australiano, ele é baseado na psicologia positiva. Então, lá as crianças já aprendem desde cedo a ter... porque a gente aprende português, matemática, mas a gente não aprende a ser feliz. A gente não aprende a se relacionar. A gente não aprende a regular nossas emoções. Então, é um aprendizado. Eu vou fazer o seguinte, como o nosso tempo encerrou, eu vou abrir uma sugestão. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. E quem eu não conseguir responder aqui hoje, aqui agora, pode mandar a pergunta lá na minha caixinha de pergunta, que eu faço questão de responder. E aí eu te respondo por lá. Combinado? Nossa, Flávia, que legal, hein? Aqui, gente, ó, manda pergunta para Flávia, segue ela nas redes sociais, né? Apoia a Flávia. Ela tá aqui para nos ensinar, né? Teve a boa vontade de estar conosco hoje. Eu agradeço demais a Flávia por ter aceitado o nosso convite, participar conosco. A Flávia que tem uma agenda aí, né, bem pesada. Hoje já está em São Paulo, mesmo assim ela dedicou o tempo para estar conosco, né? Lembrando que quem quiser certificado de atividades complementares, na descrição aqui está falando o que tem que ser feito para vocês receberem. Então é só olhar na descrição do vídeo. Ô, Flávia, muito obrigado. Obrigado pela presença, pelas palavras maravilhosas e por estar conosco nessa noite, tá? E se quiser deixar uma palavra final, né? E um beijão, então, e obrigado. E um beijo para os alunos também convidados. Obrigada, Johnny. Obrigada a todos que acompanharam. Obrigada por você dedicar seu tempo para você ser melhor. E que você, como eu falei anteriormente, que você multiplique. Se fez sentido para você, se tocou seu coração, que você multiplique. Que você seja esse exemplo do que deve ser seguido, que você seja esse agente de luz, que você seja esse fator de soma. E eu estou junto com você no que precisar. Estou aqui para dar todo o apoio. Muito obrigada a você. Obrigada, John, mais uma vez pelo convite.
e um grande beijo para todos. Flávia, nós que agradecemos. Agradecemos a CDL Vitória também, por esse lindo estúdio aqui que nós estamos usando hoje. E um beijão para todos aí. Até a próxima, hein? Dia 17 próximo, né? Estamos aí com o Dr. Rafael Balbi. Um abração, Flávia. Nós que agradecemos você.